Eu sempre achei que soubesse tudo sobre ele. Éramos inseparáveis. Aí, numa terça-feira comum, sem briga, sem aviso, ele simplesmente evaporou. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nada. 10 anos se passaram e a dor de não saber se transformou em uma ferida aberta, supurando a cada lembrança. Eu criei 1000 cenários, mas a realidade, a verdade que descobri sobre o motivo do sumiço dele, foi infinitamente pior do que qualquer pesadelo que eu pudesse ter inventado. Aquela revelação quase me destruiu. Mas o destino, ou talvez a vida, tinha outros planos. Se você já sentiu a dor de uma ausência inexplicável, esta história é para você. Antes de mergulharmos nos detalhes desse reencontro transformador, curta este vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever para acompanhar as próximas histórias. Você acredita que algumas mágoas são tão profundas que 10 anos não são suficientes para curá-las? Ou o tempo sempre traz alguma forma de reparação? Deixe sua opinião sincera nos comentários. Eu li seu comentário. Eu sinto seu apoio. E é exatamente por isso que eu estou aqui, com o coração pulsando uma cadência que ameaça romper meu peito. Naquele instante, no café, a atmosfera era pesada, saturada com 10 anos de silêncio e perguntas não respondidas. Eu estava ali esperando na esquina que ele sempre detestou ironicamente. Cada gole de café que eu tentava beber estava frio e amargo, servindo apenas como um lembrete do vazio que ele havia plantado na minha existência. Minhas mãos estavam úmidas e tremendo, não por causa do clima, mas pela vertigem da possibilidade. Ele estava a metros de distância. Seria a mesma pessoa que me beijou adeus naquela manhã fatídica? O que eu diria? Eu havia ensaiado 1000 confrontos em minha mente, desde o desabafo histérico até a máscara da indiferença, mas na hora decisiva só havia um nó áspero e sufocante em minha garganta. Então, a porta rangeu. Foi um som trivial, mas para mim, soou como um tiro de largada. E o ar foi completamente sugado daquele ambiente. Ele estava diferente naturalmente. O cabelo já exibia uma tonalidade prateada discreta nas laterais, e linhas de expressão que eu não conhecia marcavam o canto dos olhos. Mas o jeito de carregar o peso do mundo nos ombros, aquela hesitação mínima antes de buscar a mesa, era inconfundível. Nossos olhares se conectaram através do salão. Não houve um aceno amigável, nem um sorriso de reconhecimento pacífico. Apenas o choque da realidade e uma dor compartilhada que se manifestou em um silêncio quase ensurdecedor. Eu o observei engolir em seco, enquanto ele dava passos lentos em minha direção. Eu estava petrificada, incapaz de esboçar qualquer reação física, exceto o frenesi do meu batimento cardíaco descontrolado. Ele finalmente deslizou para a cadeira, e a primeira palavra que ele pronunciou quebrou a década de gelo entre nós, mas não me ofereceu conforto algum. Sinto muito. 2 palavras simples e banais que pareciam totalmente insuficientes para compensar a cratera emocional que ele havia cavado na minha vida. Eu balancei a cabeça lentamente, recusando de imediato essa absolvição apressada. Sentir muito não paga o preço, Gabriel, eu sussurrei, sentindo o veneno da mágoa se espalhar em minha voz. Eu preciso saber a verdade, do início ao fim. Onde você estava? Por que você me abandonou naquela manhã sem um aviso, sem uma única nota, sem uma explicação para a humilhação que foi te procurar por meses a fio? A fúria, contida por uma década, borbulhava perigosamente sob a superfície da minha calma forçada. Eu exigia a explicação para a dor lancinante que me acompanhou por 10 longos anos de incerteza. E ele, finalmente, abriu a boca para começar a tecer a narrativa que destruiu a minha vida e a dele. Ele não começou com desculpas. Sua voz era rouca, gasta,
como se ele tivesse passado uma década gritando sob a água. Seus olhos, que eu lembrava intensos e cheios de futuro, estavam opacos, carregados de uma exaustão que ia muito além do físico. Ele não olhava para mim. Olhava para as próprias mãos, as juntas brancas cerradas no colo. A dor dele era visível, palpável, e de alguma forma, naquele momento, me atingiu com a mesma violência da minha própria. Naquela manhã ele começou, a voz trêmula, quase inaudível. Eu estava a caminho de te ver. Eu ia tomar café contigo no nosso lugar e te contar que tinha conseguido o emprego em São Paulo. Eu ia pedir para você ir comigo. Íamos recomeçar a nossa vida. Eu tinha planejado tudo. Ele parou, engolindo em seco. O silêncio que se seguiu não era de hesitação, mas de profundo sofrimento. Era a pausa antes de revelar o terror. Mas o celular tocou, poucos minutos antes de eu chegar na sua rua. Era minha mãe, minha irmã mais nova, a Bia. Ela teve uma crise, não era uma crise emocional ou de saúde qualquer. Era algo que vinha sendo escondido da família por anos. Dívidas. Não eram pequenas, eram monstruosas, envolvendo gente perigosa, gente sem escrúpulos. Ameaças diretas. Se eu não resolvesse imediatamente, se eu não sumisse do mapa e assumisse a responsabilidade por completo, ela seria destruída. Não só ela, mas toda a minha família. Eu senti o ar rarear em meus pulmões. A fúria que me sustentava começou a ceder, substituída por um horror frio. A explicação que eu ansiava era infinitamente pior do que a indiferença que eu havia imaginado. Ele detalhou a pressão, a urgência insana. Não era apenas dinheiro, era a necessidade de se afastar. Cortar todos os laços, trabalhar anonimamente em turnos triplos em uma cidade remota onde ninguém o conhecesse. Se ele entrasse em contato comigo, se enviasse uma única mensagem, ele estaria me ligando diretamente àquele poço de miséria e perigo. Eu liguei para a empresa, inventei uma emergência familiar e disse que não ia mais. Eu vendi tudo o que tinha. Não houve despedida porque não havia tempo. Nos primeiros 2 dias eu dormi em rodoviárias, fugindo de qualquer pista que pudesse me ligar a você ou a qualquer coisa familiar. A única coisa que me restou foi o desespero e a certeza brutal de que, se eu te envolvesse, você também afundaria. Eu não podia fazer isso com você. Eu não conseguia te arrastar para o meu inferno. Sua cabeça balançou em negação, como se estivesse revivendo a decisão agonizante. Eu preferi ser o vilão na sua cabeça, o cafajeste sem caráter, o covarde que desapareceu sem sequer um bilhete. Eu escolhi a sua raiva em vez da sua dor compartilhada. Eu pensei, ela vai me odiar, mas ela estará segura. Ela vai seguir em frente, ela vai encontrar alguém que a mereça, alguém que não esteja sob ameaça constante. Minha boca estava seca. A fúria esvaziou-se de mim, deixando para trás um vazio lancinante. Ele não tinha sumido por egoísmo, ele tinha sumido por um sacrifício brutal. Minha dor não diminuía, mas a natureza dela mudava de forma irreversível. Eu não estava mais brava com o abandono, mas com o peso inumano que ele carregou sozinho por mim. Ele me contou sobre os anos, a saudade que ele tentou enterrar sob o trabalho pesado e o anonimato, a forma como ele verificava meu perfil nas redes sociais de longe, usando contas falsas, apenas para ter certeza de que eu estava viva, se eu estava bem, se você tinha encontrado felicidade. Eu vi as fotos do seu aniversário de 25 anos, ele sussurrou, a voz se quebrando finalmente. Você estava radiante, com aquele sorriso que sempre me desarmava. Eu chorei no banheiro do alojamento sozinho, morrendo de inveja do homem que estava ao seu lado. Eu me odiei, mas agradeci a Deus por você estar livre. Você merecia toda aquela luz, tudo aquilo que eu jamais poderia te dar de volta. As lágrimas vieram silenciosas e urgentes. Ele não chorava por autopiedade, mas pela tortura da solidão que ele havia imposto a si mesmo para me proteger.
Eu nunca deixei de te amar. Essa é a verdade que me destruiu. Ele concluiu, levantando os olhos finalmente para encontrar os meus. Eram olhos de alguém que tinha sobrevivido a uma guerra, mas perdido tudo o que importava no processo. Eu só consegui respirar de novo há alguns meses, quando o último pagamento foi feito e o perigo cessou de verdade. Eu passei uma década pagando um preço que não era meu, vivendo uma vida que não era minha. E eu nunca, nem por um dia, parei de imaginar se eu teria a chance de te olhar nos olhos novamente e pedir perdão por ter te amado tanto a ponto de te quebrar para te salvar. O verdadeiro golpe era esse. Não era que ele não me amasse, era que ele me amava demais para ser honesto sobre a própria miséria. Ele escolheu a solidão e a minha raiva como escudo para mim. Eu estava em pedaços novamente, mas por um motivo totalmente novo. A verdade não era a libertação que eu esperava. Era um novo tipo de prisão emocional. Eu tinha que decidir ali, naquele reencontro, o que fazer com a nova forma da nossa dor. Aquelas palavras não eram um pedido de desculpas, eram uma confissão de martírio. Meu corpo tremeu, mas não de raiva. O tremor vinha de um desalojamento interno, como se o chão que eu pisava há 10 anos, construído sobre a fundação sólida da mágoa, tivesse sido destruído instantaneamente. Eu não estava mais lidando com o covarde que me abandonou, mas com alguém que se viu forçado a uma escolha insuportável e catastrófica. E a pior parte, ele me amava. Amava-me a ponto de me infligir dor para me preservar de uma dor maior que ele não sabia como gerenciar. O ar rarefeito daquela sala se tornou o palco da minha maior derrota. Eu olhei para ele e a imagem do monstro que eu criei em minha mente por anos se desfez, revelando apenas um homem exausto, marcado pela luta silenciosa. A fúria, o motor que me impulsionou por tanto tempo, começou a falhar, substituída por um vazio lancinante, a compreensão tardia de um sofrimento que rivalizava com o meu. Você não me quebrou, Elias. Minha voz saiu rouca, quase um sussurro que rasgava a garganta. Você me aniquilou, você me tirou a escolha, você decidiu por mim o que eu era capaz de suportar. Você se achou Deus para decidir qual dor era tolerável na minha vida. A acusação pairou pesada e Elias encolheu-se, confirmando sem palavras a crueldade da sua presunção. Eu vivi um inferno por 10 anos, Elias, não porque eu senti sua falta, mas porque eu precisei reescrever minha história inteira sem um ponto final. Eu revivi sua partida em cada noite, em cada relacionamento fracassado. Eu imaginei você com outra pessoa feliz, seguindo em frente, enquanto eu estava presa naquela manhã fria em que você se foi. E a verdade é que você estava preso, miserável, se afogando na culpa, e me usou como bode expiatório para sua própria salvação torta. As lágrimas dele vieram então silenciosas, escorrendo pelas linhas de expressão que eu nunca tinha visto. Não eram lágrimas de autopiedade, mas de um remorso profundo, aquele tipo de dor que corrói o espírito dia após dia. Ele tentou falar, mas apenas um soluço violento escapou. Você me amou, mas você me roubou a chance de te amar de volta nos seus piores momentos. Continuei, a voz embargada pela emoção que eu tentava desesperadamente conter. Você achou que me proteger era me abandonar. Eu teria segurado sua mão, Elias. Eu teria enfrentado o caos com você. Mas você me tratou como uma criança frágil que precisava ser poupada da feiura da vida adulta. Eu andei até a janela, meus joelhos fracos. Minhas mãos apertavam o tecido da minha saia. A decisão não era sobre perdoá-lo, era sobre me libertar da prisão que ele construiu para nós dois. Se eu escolhesse a raiva, eu permaneceria conectada a ele pela dor. Se eu escolhesse a compreensão, eu teria que aceitar que o amor pode ser destrutivo e ainda assim ser verdadeiro. Eu me virei novamente. Ele estava com a cabeça baixa, parecendo menor, mais velho.
toda a dignidade forçada que ele usou para confessar seu amor desorganizado havia sumido. Ele era apenas o Elias quebrado. Foi ali que a chave virou. Eu percebi que a ausência de 10 anos não era o ponto crucial. O ponto crucial era o sofrimento dele naquele momento, que era a prova física de que o sacrifício o havia destruído tanto quanto me destruiu. Meu desejo de vingança murchou, transformando-se em uma exaustão esmagadora. Eu estava cansada de lutar contra um fantasma. Eu estava cansada de viver na sombra daquele adeus não dito. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquela década cair dos meus ombros. Eu não podia consertar o passado, mas podia escolher um futuro diferente. Um futuro onde o ódio não fosse meu único guia. Levanta, Elias, eu disse, e a autoridade em minha voz o fez erguer a cabeça lentamente. Seu rosto estava devastado. Eu não vou te perdoar hoje. Não vou te dar a redenção que você não mereceu. Mas eu não vou mais deixar que sua covardia e seu amor mal direcionado definam quem eu sou. Eu caminhei os poucos passos que nos separavam, sentindo a eletricidade tensa entre nós. O cheiro dele, o mesmo cheiro de madeira e chuva que eu lembrei da juventude, me invadiu. Estendi minha mão não para afagá-lo, mas para puxá-lo para a realidade presente, para fora do pântano do seu arrependimento. Você escolheu a dor para me salvar, eu disse, olhando diretamente em seus olhos marejados. Agora eu escolho a verdade. Eu escolho saber quem você é hoje, não quem você foi há 10 anos. E nós vamos falar sobre essa década que você roubou de mim, devagar, até que não reste mais nada além da poeira. Se você realmente me ama, você vai me dar isso. Você vai me dar a chance de finalmente fechar essa ferida juntos. Nenhum de nós se moveu por um instante que pareceu durar uma vida inteira. Então, ele segurou minha mão. Foi um toque hesitante, desesperado. Foi o primeiro contato em 10 anos, e através dele, eu senti a imensidão da nossa perda mútua. Aquele aperto de mão não significava reconciliação romântica, significava o início de uma árdua e dolorosa reconstrução. Eu tinha, enfim, a minha verdade, e ela era mais pesada e mais curadora do que eu jamais poderia ter imaginado. Aquele aperto de mão se tornou o portal para o abismo. Eu o soltei lentamente, não por repulsa, mas porque a intensidade daquele contato ameaçava me desmantelar completamente. Mantive meu olhar fixo no dele, não permitindo que a emoção nublasse a clareza que eu finalmente alcançara. Eu tinha a razão do sumiço, mas agora eu precisava da crônica do sofrimento. Onde ele havia estado? Ele respirou fundo, e a voz que voltou não era a do jovem vibrante que eu havia amado, mas de um homem fatigado carregando montanhas de mágoa. Ele me contou sobre o exílio autoimposto. Revelou que após a pressão insuportável e a chantagem emocional de sua família, ele se viu encurralado. Ele não havia escolhido um destino. Ele escolheu a fuga, o desterro, como a única forma de me manter distante do fogo cruzado. Segundo ele, quanto mais invisível ele fosse, mais segura eu estaria das implicações daquele segredo destrutivo. Ele narrou os 10 anos como se fossem uma penitência diária. Mudanças constantes de cidade, trabalhos precários, sempre fugindo da possibilidade de que alguém nos conectasse. Ele descreveu a erosão lenta da sua identidade, a solidão que o corroía por dentro. Ele não tinha amigos, não tinha lares, tinha apenas o vazio e a culpa incessante por ter me deixado acreditar na pior das hipóteses. Eu precisava que você pensasse que eu era um covarde, ele confessou com a voz embargada, porque a verdade era infinitamente mais perigosa para você do que a minha ausência. Enquanto ele falava, o panorama da minha dor mudou drasticamente. Aquele homem à minha frente não era o algoz. Era uma vítima. Ele não havia me abandonado por egoísmo, mas por um ato distorcido de proteção.
A raiva que eu cultivei por 10 longos anos, aquela parede de ressentimento que me protegia, começou a ruir em pedaços. Eu percebi que a minha dor era apenas uma fração da tempestade que ele havia enfrentado sozinho. Ele carregou o fardo por ambos, permitindo que a culpa o esmagasse em silêncio. As lágrimas finalmente vieram, mas eram diferentes. Não eram lágrimas de desolação, mas de uma compaixão avassaladora e exaustão emocional. Eu estendi a mão, desta vez não para segurar, mas para tocar seu rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer, as linhas de cansaço profundas ao redor dos seus olhos. Ele se encolheu ligeiramente com o toque, como se não estivesse acostumado com a gentileza. Aquele gesto minúsculo dizia mais sobre o seu sofrimento do que qualquer palavra. Nós permanecemos ali, lado a lado, enquanto o sol declinava, projetando sombras longas no chão da cafeteria. A conversa migrou da confissão para a logística da reconstrução. O que faríamos com essa verdade? Como iríamos desarmar o segredo? O peso da nossa herança era imenso. Nós não podemos simplesmente ignorar 10 anos de ausência, eu sussurrei, sentindo o nó na minha garganta. Há pessoas que foram feridas, que nos julgaram. Nossas vidas foram interrompidas. Ele assentiu, os olhos baixos. Eu sei. Não estou pedindo que o tempo volte, nem que você me perdoe imediatamente. Estou pedindo que olhemos para frente juntos, que limpemos essa bagunça que nos foi imposta e que, finalmente, eu possa viver sem essa sombra de mentira me consumindo. Naquele instante, a necessidade de ter um futuro com ele era secundária. O que importava era a libertação. Não era apenas a minha ferida que precisava de cura. A dele era muito mais profunda, uma necrose emocional que precisava ser exposta à luz. A clareza era dolorosa, mas infinitamente preferível à névoa da dúvida. Eu entendi que a cura não viria em um arroubo romântico ou em um abraço de conto de fadas. Ela viria através da coragem de enfrentar o passado sujo, palmo a palmo. Olhei para a mão dele pousada sobre a mesa e, pela primeira vez em uma década, senti que o peso da minha história não era apenas meu, era nosso. E, estranhamente, ter a dor compartilhada a tornou suportável. O fantasma da minha juventude havia sido exorcizado. A história do meu sumiço e da minha destruição finalmente tinha um ponto final, dando lugar à primeira página de um novo e incerto capítulo. Eu estava exausta, devastada, mas inegavelmente livre da prisão do que poderia ter sido. A verdade, por mais cruel que fosse, havia enfim me libertado. Essa é uma verdade devastadora, mas libertadora. A reconstrução da confiança será longa e difícil, mas a dor, agora compartilhada, finalmente tem a chance de virar cura. E você? O que faria nesta situação? Repetindo a pergunta que fizemos no início, você acredita que algumas mágoas são tão profundas que 10 anos não são suficientes para curá-las? Ou o tempo sempre traz alguma forma de reparação? Deixe sua resposta sincera aqui embaixo. Se esta história mexeu com você, curta e compartilhe. Assista a outros vídeos que estão aparecendo na tela agora e vamos mergulhar em mais uma história emocionante.